Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente que nos acompanha aqui no plenário e também nos canais de comunicação dessa casa. Quero, nessa tarde, fazer aqui um pedido para duas reivindicações que eu acho muito justas de valorização de alguns profissionais aqui da nossa cidade. Eu tive recebendo algumas demandas e vi também algumas ideias que foram realizadas em outros municípios. E quero fazer um pedido aqui da valorização dos fotógrafos aqui na cidade de Blumenau. A Prefeitura de Bombinhas, semana passada, fez uma edição muito legal de um concurso de fotografia com imagens da cidade em várias categorias, em que premiaram esses fotógrafos. Em contrapartida, além desses fotógrafos serem premiados, essas fotos, essas imagens registradas, foram feitas através de um contrato, um documento com a administração pública, para serem utilizadas em várias questões de comunicação, em vários programas, né, de divulgação da Prefeitura. Eu achei uma ideia muito válida, porque incentivou os fotógrafos, conseguiu registrar vários encantos da cidade, diversas categorias, e houve, inclusive, fotógrafos de outras cidades e de outras regiões que foram para esse concurso, trazendo também um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social, levando o nome da cidade adiante. E fica a sugestão, parabéns à Prefeitura de Bombinhas. Eu acho que as boas ideias que a gente vê de gestão pública, a gente tem que olhar com carinho diferenciado. Nesse sentido, eu tive recebendo também no meu gabinete, faço esse registro, quero agradecer o Lucas, que trouxe uma demanda muito importante, que é uma reivindicação histórica dos artistas, principalmente aqueles que se apresentam na Oktoberfest aqui na nossa cidade. Com todo direito, quando vem uma banda de fora, a gente tem um cuidado de ter toda uma estrutura e assim tem que ser feito. Mas a gente também tem que possibilitar que essa estrutura aconteça para os artistas locais. E isso tem sido um problema muito grande. Porque quem trabalha nesse setor, quem participa ali da Oktoberfest, sabe os artistas do nosso município, e faço esse pedido por vocês, para que a gente tenha um olhar mais atencioso da gestão pública, do Parque Vila Germânica, em relação a essas demandas. Porque os registros que a gente tem é que nos camarins a estrutura é muito deficitária. A gente tem problema quanto à melhoria dos banheiros, como locais mais adequados para troca de roupas, para alimentação, para descanso dos artistas. E aqui faço um destaque em relação às mulheres artistas, que têm muita dificuldade, principalmente com a problemática do banheiro. Então eu vejo que nós temos que valorizar, sim, e muitos artistas da nossa cidade. Temos que dar uma estrutura mais digna, mais adequada para eles. Entendo que é algo possivelmente factível e peço à administração pública esse olhar mais atencioso para que, quem sabe, já na festa desse ano a gente possa ter uma estrutura mais adequada para os artistas do nosso município. E agradeço ao Lucas por essa conexão e reivindicação. Também quero registrar ontem a nossa sessão itinerante. Eu consegui uma liberação da instituição, como eu já expliquei aqui, para que eu tivesse presente, então só pude confirmar minha presença ontem na sessão itinerante e da nossa região. Também ontem, só ontem, na sessão, foram mais de 35 pedidos, indicações do nosso mandato para a nossa região da Velha da Água Verde, dos bairros próximos, e neste ano nós temos aí mais de 150 pedidos comunitários, sempre nessa característica de um mandato atuante, um mandato participativo, procurando avançar nas causas, nos temas, porque a gente entende a cidade necessária essas temáticas para os moradores dos 35 bairros, mas olhando com a minha equipe de casa em casa, nas ruas, no comércio, escutando o povo, escutando a população e participando. E parabenizo essa casa por esse programa também, e como colocado, acho que precisamos de uma compreensão maior, às vezes, da comunidade, que pede para que a gente esteja presente. Ontem essa casa teve 14 dos 15 vereadores, o vereador que não pôde justificou, como eu não pude na passada por outro motivo, mas a gente está tendo aqui uma grande adesão dos vereadores dessa casa. Isso daqui tem que ser destacado, mas também precisamos, né, de uma participação, porque tem muita gente que reclama nas redes sociais que a gente não vai, mas quando a gente vai também não comparece. Então precisamos destacar isso aqui. Hoje é o Dia Nacional de Libras e eu não poderia deixar de destacar essa data, Baixinha que está aqui na casa, todo o pessoal da inclusão, porque vocês sabem a luta, o compromisso e o respeito que eu tenho, principalmente com a comunidade surda. Semana passada aprovamos um projeto muito importante da minha autoria e hoje
é uma data para realmente a gente mostrar o como a gente precisa ter essa atenção nas políticas públicas que sejam de fato inclusivas e possam pensar em todos. Que essas pessoas têm, sobretudo, o direito de serem respeitadas, de serem incluídas. E dou um destaque que muito me orgulha, quando na pandemia na nossa cidade não havia intérprete, então a comunidade surda me procurou e falou: Bruno, a gente está lá sem acesso às informações, o prefeito fazendo as lives e a gente não sabe como é que está a questão. Aquilo tocou meu coração, eu fui lá na prefeitura, briguei sim, não saí de lá enquanto isso não fosse resolvido, para que a gente pudesse colocar os profissionais de intérprete que façam esse registro, essa parabenização a eles, que tornam possível, muitas vezes, a nossa comunicação, e aquilo virou uma realidade. Pode parecer algo muito simples ou até irrelevante para alguns, mas para quem tem o seu direito de acesso à informação, de comunicação social negado, pode ter certeza que faz uma transformação. Aprovamos hoje nessa casa, de forma englobada, alguns requerimentos da minha autoria e vou seguir nessa luta nas mais diversas secretarias para que a gente possa fazer essa cidade ser mais inclusiva, mais acolhedora, porque acho que só faz sentido a gente estar na política, fazendo dela um instrumento de conexão, um instrumento social, da gente aproximar as pessoas e tornar as coisas melhores. E por fim, presidente, dizer que é complicado, toda hora a gente tem alguma fake news diferente, a gente tem alguma história, uma narrativa que é criada, e eu acho muito triste, porque eu não vim aqui para essa casa para brigar com ninguém, eu não vim para essa casa para ficar atacando as pessoas, e nem para ser atacado, e eu respeito, eu sempre tive um convívio muito democrático com todos. Aqueles que pensam como eu, aqueles que pensam de forma diferente. Particularmente sou um cara moderado, não gosto de posições extremistas, nem de extrema esquerda, nem de extrema direita. Mas assim, deixar bem clara a minha posição, pelo fim, sim, da escala do 6x1, pelo entendimento de que a gente precisa ter mais qualidade de vida para as pessoas. Isso não é uma luta aqui no Brasil, deve ser uma luta global. E a gente precisa pensar em relação a esse assunto, também no lado do empresário, em diminuição de alguns impostos que o governo conta. Então, eu acho que possivelmente, é perfeito a gente avançar nessa situação em relação ao trabalhador, mas também olhando com sensibilidade, porque temos aí no meio um Estado que muitas vezes acaba atrapalhando mais do que ajudando. Temos que ter um olhar atencioso. Quando a gente fez um voto específico aqui numa audiência pública, foi no entendimento de que há uma estrutura da casa a ser utilizada e a gente compreende que outros assuntos são mais importantes aqui por questão de discussão local, já que esse assunto é de discussão federal. Como temos algumas comissões dessa casa que estão no aguardo por outras que não seriam muito bem o tema localizado. Mas não sou contra o conteúdo. E aí, da forma como foi passado, em algumas páginas aí, né, que eu acho que a gente tem que saber até de onde que vem, tudo isso, tem que investigar mais profundamente essas coisas, e que são tanto quanto estranhas, mas deixar bem claro isso aqui, que eu não sou contra em relação ao tema. Eu fui contra simplesmente a liberação de uma audiência pública. Apenas isso, por esse entendimento e por essa visão. Com certeza, uma parte aos colegas vereadores. Ouço a parte o vereador Diego Nazato, na sequência também o vereador Flavinho. Vereador, eu até fico surpreso, de certa forma, que Vossa Excelência tenha tanta preocupação com o que vem dessas páginas, que são páginas de origem bastante duvidosa. Ou melhor, nem tão duvidosa assim. A gente sabe que são páginas criadas de maneira articulada por grupos políticos que querem implementar uma pauta. Então não me causa nenhum tipo de estranheza, é um movimento articulado. Eu também tenho recebido mensagens nas minhas redes sociais e eu simplesmente ignoro, porque não me importa, aqui dentro da Câmara Municipal de Blumenau, o que um cidadão lá da Universidade Federal do Ceará pensa a respeito da escala 6x1. Isso não é a realidade de Blumenau, isso não é a realidade, e é por isso que eu reforço meu compromisso de votar contra essa proposta de audiência pública, se ela voltar a acontecer, e eu tenho certeza que virão outras propostas de audiências públicas, porque quanto mais palco, mais alguns brilham. Vereador Bruno, obrigado aí por ceder a parte. Isso é uma prática que já é notória da esquerda. E é por isso que a gente tem que falar sobre esquerda e direita. Porque há pouco tempo, em 2019, 2020, eles nos acusavam de ser o gabinete do ódio, mas é eles que têm essa prática de Maves há muito mais tempo. E aqui, na Câmara Municipal de Blumenau, vemos isso acontecer com a gente. E às vezes a gente até fala um pouco mais alto, excede o volume, porque parece que quando a gente fala uma coisa, eles insistem em vir depois e falar novamente o que não é fato, o que é narrativa. Eles querem implementar narrativas, é só isso
que eles se prestam a fazer. Então, também fui alvo desses ataques e me solidarizo aí com o senhor. Obrigado. Mesmo com a minha concordância, não tem possibilidade da fala, né, vereador, por causa do tempo, porque senão eu ia abrir também mesmo com a concordância, não é possível, porque isso acaba irrompendo precedentes e a gente precisa manter a ordem na Câmara. Existe um acordo intrínseco, senhores vereadores, de que a gente aceita o à parte até o momento de finalização do tempo do orador. Então, a gente vai seguir com essa conduta. Mais 2 minutos a Vossa Excelência. Perfeito. Só para justificar que esses 2 minutos que eu utilizei para falar desse assunto foram cedidos pelo vereador Marcelo Lanzarin. Eu sempre trago aqui as pautas focadas no trabalho da cidade, que é uma característica minha. Respeito todo mundo, da mesma forma que procuro ser respeitado. Vereador Nazato, até invejo um pouco a forma como você lida com esse assunto, com muito mais tranquilidade do que eu, mas é porque eu procuro muito estabelecer e restabelecer a verdade. Eu não gosto que certas fake news, certas coisas acontecem, mesmo independentemente de onde seja, porque não é a verdade. E eu trabalho na linha da verdade, gosto de colocar aqui. E entendo que quando a gente está na vida pública, quando a gente tem uma exposição, sobretudo a nossa credibilidade, a nossa imagem, que possibilita, até porque eu não tenho uma estrutura que muitos outros partidos têm, que muitas outras pessoas acabam tendo, então sempre procuro com isso, que as pessoas entendam exatamente o nosso trabalho e a seriedade deles. Então eu não gosto, sabe? E jamais, da mesma forma que não gosto que façam com os outros, já comprei várias brigas aqui em relação a ataques a outros. É muito triste quando acontece com a gente, quando a gente vira alvo de várias invasões em rede social, de xingamentos, de ofensas por coisas que a gente não pensa, que a gente não participa. E, vereador Flávio, eu deixo aqui registrado que eu condeno qualquer violência política, seja ela da extrema esquerda, da extrema direita, seja de onde que vem gabinete de ódio e essas coisas, porque eu não acho que é isso que constrói. Eu acredito ainda na política do diálogo, na política da gente procurar o bem comum e da gente tentar encontrar uma conexão mesmo com tantas discordâncias, porque eu acho que é isso que faz a vida das pessoas ser melhor. Uma hora a gente não vai estar mais no mandato, uma hora a gente não vai estar mais aqui, mas eu quero olhar para trás com a certeza de que a gente contribuiu para fazer a sociedade ser de fato mais efetiva, uma sociedade mais inclusiva, mais diversa, mais plural e mais respeitosa. Eu vou seguir nessa linha, né? Eu só espero que alguns tenham um pouquinho aí fora mais respeito, porque eu acho que a base da democracia se dá também na relação de respeito. As discordâncias, sim, fazem parte, mas eu acho que o respeito tem que ser a linha base para que a gente possa ter algum tipo de conversa. É isso. Obrigado.